Bom, pessoal, esse aqui é um vídeo introdutório para a gente começar a trabalhar com os modelos. E eu acho que assim, antes da gente falar qualquer coisa, né, eu vou depois passar o filmezinho, mostrar quais são os problemas da parcimônia, por que que a gente tem que trabalhar modelos. Os modelos evolutivos, eles são muito importantes, porque a gente vai trabalhar realmente com uma modelagem matemática do processo mutacional. Então, esse vídeo introdutório, eu vou mostrar alguns aspectos do processo mutacional para vocês entenderem por que que isso tem que ser modelado e como é que isso tem que ser modelado de diferentes maneiras. Então, essa é uma introdução bem assim inicial, mas que é bem interessante a gente entender certos detalhes, né? E eu vou lidar a questão aqui como se a gente estivesse trabalhando, então, né, o primeiro pressuposto da gente entender o processo mutacional é a gente entender um pedaço limitado de DNA. Então, você tem um gene ali e a gente quer saber como é que acontece a mutação dentro daquele gene específico. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o processo mutacional, é um processo aleatório, e ele ocorre de acordo com uma taxa evolutiva. Então vamos tomar um exemplo. Olha, aconteceu uma mutação aqui, né? Isso aqui seria uma escala, né, em milhões de anos, né? Então vamos imaginar assim, olha, que a cada 1 milhão de anos acontece uma mutação em um dos sítios da minha sequência, né? Isso daqui seria né, um processo determinístico. Eu estou falando, ó, a cada 1 milhão de anos ocorre uma mutação. Inclusive, vocês podem observar que eu botei a mutação exatamente no meio de cada intervalo aqui, assumindo que durante esse 1 milhão de anos tem que acontecer a mutação. Na prática, isso aqui é um processo estocástico, estatístico. Então, acontece mais numa coisa mais desse tipo assim, olha. Que, né? Por quê? Porque tem variância. Então, vamos imaginar que a média seria aqui no meio de cada 1 milhão de anos, mas às vezes isso vai atrasar, vai adiantar de acordo com problemas de amostragem estatística. Então, a tal você vai ter uma média, uma variância em torno disso daí. E isso aí, inclusive, é modelado por uma distribuição conhecida de eventos raros, que é aquela distribuição de Poisson. Então, na vida real, essas mutações vão cair assim de maneira um pouco, não vão cair todas certinho, não é um processo determinístico, é um processo estocástico e, obviamente, se você escolher uma sequência que tem um tamanho limitado, então ela é uma amostra do que acontece no genoma inteiro e vai ter essas variaçõezinhas causadas por erro amostral. E aí, a ideia, olha, é que a gente vai ter uma taxa, né, que eu chamo aqui de rate. Então, por exemplo, isso aqui é uma taxa de uma mutação por sítio a cada 1 milhão de anos, né? 10 dividido por 10 vezes 10 elevado a menos 6, é 0,01 por milhão. Vocês observam que então quando a gente trabalha com a mutação entre sequências, principalmente na escala da filogenia, que é uma coisa de milhões de anos, então a gente trabalha com taxas evolutivas baixas, né? E essas taxas realmente na natureza são nessa linha aí, de 10 a menos 6 por ano, né? Que equivale a 10 a menos 9 por milhão de anos, né? Porque, obviamente, se você tem 1 milhão de anos ali para acontecer, então está aqui, essa escala, às vezes você vai encontrar ela expressa por ano ou expressa por milhões de anos. Bom, vamos começar a entender um pouquinho mais agora a respeito de como é que isso aconteceria, essa mesma sequência de mutações ocorreria dentro de uma sequência. Eu coloquei de propósito uma sequência bem limitada. A gente está trabalhando aqui com uma sequência de 12 bases para a gente entender o que acontece ao longo do tempo com as mutações ao longo de um trecho limitado de sequência. Reparem que aqui do lado direito, olha, eu coloquei uma escala de distância, ó, e essa escala é uma escala de números inteiros, porque, ó, tipo assim, olha, quantas bases são diferentes entre essas duas sequências, né? Poderia fazer isso como porcentagem também, mas aqui eu estou botando um número inteiro. Então, olha, as duas sequências são idênticas, então a distância entre elas é zero. Aí vamos imaginar que no primeiro período de tempo, olha, acontece uma mutação, né? Então, um G aqui mudou para T e ocorreu uma mutação aqui nesse primeiro período de tempo. O que vai acontecer com a distância? Vai passar a ser 1, né? Eu tenho uma base diferente entre esse par de sequências. Vamos imaginar agora, olha, que ocorre uma mutação, né, na outra espécie aqui, olha, né, que está aqui, ocorreu uma outra mutação depois de mais 1 milhão de anos, em torno de 1 milhão de anos.
Então agora eu passo a ter duas diferenças entre as sequências, né? As mutações vão acontecer assim, aleatórias dentro dessa sequência, em diferentes posições do genoma, né? Aí tem uma terceira mutação, olha, né? Então a distância agora passa a ser 3, né? Reparem que a ideia então, olha, né, se você comparar essa escala de tempo com as sequências com a escala de distância, que a gente espera que com o acúmulo do tempo vai ter mais mutações e que, portanto, as sequências vão ficar mais diferentes e a distância deve aumentar, né? Por enquanto foi totalmente proporcional. Eu tive em torno de 3 milhões de anos e a minha distância subiu 3 unidades. Bom, aí vamos ver o que pode acontecer agora. Olha, aí agora, olha, reparem que eu tive uma mutação aqui, olha, nesse G, que é onde já tinha tido uma mutação no T da outra sequência. Só que agora tem um problema, olha. Eu tive uma outra mutação na mesma posição, mas eu continuo tendo uma diferença só. Por quê? Porque já tinha tido uma mudança aqui e agora eu tive uma mudança na mesma posição. Então agora eu aumentei para 4 milhões de anos, porém eu continuo tendo somente 3 diferenças entre as sequências. Então, isso aqui é um processo muito importante das sequências que têm tamanho limitado, que a gente chama então de mutações sobrepostas, né? O que aconteceu? Eu tive duas mutações no mesmo sítio. Como só existe maneira de eu ter 4 bases ali de DNA, só tem maneira de no mesmo sítio ter uma diferença entre esse par de sequências. Então, aí a diferença, então, eu tive a mutação, porém a distância não aumentou, né? Vamos fazer mais outro. Olha, agora eu tive uma mutação aqui nesse G aqui do final. E naturalmente agora eu passei a ter 4 diferenças. Então, normal, tive, né? Agora eu estou com 5 milhões de anos e eu aumentei um pouquinho a distância. Agora imagine que pode acontecer o seguinte, olha, eu tinha um T do outro lado e ele sofreu uma mutação para um G, né, quando chegou aqui em 6 milhões de anos. Agora aconteceu um problema pior ainda, olha, quando naquele caso lá atrás da mutação sobreposta a distância não tinha aumentado, agora, como eu tive uma mutação para G em uma e em um outro evento o outro mudou para G também, a distância vai diminuir, né? Então agora eu estou com quase 6 milhões de anos e em vez de eu ter 6 de distância aqui acumulada, eu estou só com 3. Aí vai continuar, né? Vai ter uma outra em outro local, né? E vai aumentar de novo. Mas o que vocês observaram aqui? Olha, vamos entender a lógica do que eu estou tentando mostrar para vocês do processo mutacional em uma sequência aqui. À medida que o tempo vai passando, vai chegar uma hora que todos esses 12 sítios já sofreram alguma mutação, né? E vocês já viram que tem duas maneiras de ocorrer mutações aqui que você não consegue enxergar a diferença entre as sequências. Uma é quando você tem duas mutações diferentes que não aumentam a distância, e esse do caso da direita, que você teve uma mutação reversa que diminui a distância, né? Então vamos lembrar, ó, do ponto de vista da parcimônia, esse G aqui que mudou para uma coisa, depois sofreu uma outra mutação no outro sítio, obviamente seria uma homoplasia, né? Então a parcimônia ela consegue enxergar alguns desses fatos, mas ela tem problemas, a gente vai entender depois por quê. O fato é o seguinte, então, em uma sequência, vamos entender as propriedades. Se a gente está trabalhando agora, então, com uma sequência que tem um tamanho limitado, ao longo do tempo vai começar a haver essas mutações sobrepostas. E quanto mais o tempo evolutivo passar, mais mutações sobrepostas vai ter. Por quê? Porque esgotou, já foi, já tinha. Depois que você já teve mutação em todos esses sítios, ele vai continuar acumulando mutação, lembrando que o máximo de diferença que isso aqui poderia chegar é 12, que seria o número de bases que a gente tem nessa sequência. Então, sei lá, se eu tiver 1 bilhão de anos e 1000 mutações nessas 12 bases, o máximo que tem de distância possível aqui vai ser 12.
Então, a gente dá isso o nome de saturação, né? Então, se eu tiver uma sequência de tamanho limitado e ao longo do tempo evolutivo, essas mutações vão ser sobrepostas. E a gente vai cada vez menos conseguir é, enxergar as relações baseadas nessa distância delas irem divergindo pelo processo mutacional. E agora, isso vai ter duas correlações, né? Quanto mais longo o tempo evolutivo, maior vai ser a saturação. E, naturalmente, olha, quanto mais rápida a taxa mutacional, né? Porque eu tinha ali uma mutação a cada milhão de anos. Mas se eu tivesse uma taxa mutacional mais rápida, vamos dizer assim, duas mutações a cada milhão de anos, ou seja, uma mutação a cada meio milhão de anos, então aquilo ali iria saturar e começar a, a não conseguir enxergar mais as mutações a partir do estado daquelas sequências na metade do tempo, né? Então, vocês veem que o que interessa em termos disso daqui é o tempo evolutivo, se você está estimando uma coisa ao longo do tempo mais longo, né? E a taxa mutacional dos seus genes. Então, por isso que a gente tem que se preocupar em modelar o processo mutacional para fazer depois análise de máxima verossimilhança, de distâncias e de análise bayesiana. Por quê? Porque vai haver diferenças nisso daqui, né? Ao longo do tempo evolutivo, ó, a relação é essa daqui, olha, tem um período em que você não tem quase nenhuma mutação nas suas sequências, então, vamos dizer assim, qualquer mutação que acontece aumenta a taxa evolutiva. À medida que o tempo evolutivo vai passando, ó, ele vai começar a ter as mutações sobrepostas, e em vez da distância entre as sequências ir crescendo de maneira linear, ela vai perdendo, né? Vai acontecer mutações daquelas que você não enxerga, outras que diminuem e tal. Então você vai ter sempre uma subestimativa da distância aqui. Da mesma maneira, se você estivesse utilizando essas mutações para estimar a diferença em tempo evolutivo entre esse par de sequências, que eu falei ali, não era uma mutação a cada milhão de anos, então você espera que 10 de diferença fosse 10 milhões de anos. Mas isso aqui não vai acontecer. Por quê? Porque vai começar a sobrepor e o tempo evolutivo ali, você vai ter passado 10 milhões de anos. Você viu ali naquele caso nosso, a gente tinha 6 milhões de anos passado, mas eu só tinha 3 diferenças entre a sequência por causa de duas que foram sobrepostas, né? Bom, então a gente vai ter que se preocupar agora em que graus, né? Já que eu falei que essa saturação e essa perda de informação vai acontecer em função da taxa evolutiva mais rápida ou mais lenta, tem que pensar, quando eu vou estimar uma filogenia real, o tempo evolutivo vai ser o mesmo, porque todos aqueles organismos evoluíram ao longo daquele tempo filogenético. É a filogenia verdadeira que aconteceu na natureza. E o que vai realmente afetar essas questões de saturação vão ser as taxas evolutivas, né? Que eu falei, se o tempo evolutivo aumentar, satura, mas se a taxa evolutiva for mais rápida, satura antes, né? Em termos de tempo. Então, a gente tem várias questões aqui envolvidas. Eu vou mostrar que tipos de heterogeneidade que a gente pode modelar. A primeira são as transições e as transversões. Porque vocês lembram da história da natureza, simplesmente é uma questão de taxa evolutiva de facilidade. Transição é uma mutação que quimicamente, do ponto de vista lá de bioquímica, é mais fácil de acontecer. Então, tem muito mais transições ao longo da evolução. Então, significa que a taxa evolutiva é mais rápida e as transições vão saturar mais rapidamente. As transversões, que são um evento mais raro, vão saturar bem depois ao longo do tempo, porque elas sofrem menos mutações em cada milhão de anos. Então, vai levar mais tempo para saturar aquela sequência de tamanho limitado. Uma outra coisa que dá bastante diferença são as posições dentro dos códons, né? Aqui é uma questão de seleção natural. Quando a gente trabalhar com gene codificante, existe uma questão bioquímica dos códons, dos nucleotídeos das proteínas, que o terceiro códon ele tem muitos tipos de mutações que são sinônimas, ou seja, que você sofre uma mutação, mas que não altera o peptídeo daquele ponto da proteína. E aí o que vai acontecer? É uma coisa que vai evoluir exclusivamente por deriva genética.
Já se você tem, por exemplo, na segunda posição, que é uma região que quase qualquer troca de nucleotídeo altera o peptídeo da proteína, aí você vai ter uma seleção natural fortíssima que elimina essas mutações. Então, quando você tentar, por exemplo, na sua árvore filogenética, se você quiser pegar o comprimento da árvore e ver quanto que vem da terceira posição, quanto que vem da segunda, quanto vem da primeira, existe uma relação fixa, conhecida. A terceira posição tem mais mudanças, a primeira tem uma quantidade média e a segunda é a que menos tem mudanças por causa dessas questões de mutações sinônimas e não sinônimas. Da mesma maneira, então você já imagina que a terceira posição vai sofrer uma saturação num tempo evolutivo mais curto, né? Porque, de novo, ela vai acumular muito mais rápido e vai ter muito mais chance de ter aquelas mutações sobrepostas. E, ao mesmo tempo, a segunda posição vai ter uma saturação mais no tempo evolutivo, muitos milhões de anos para trás, né? Finalmente, olha, dentro dos mesmos genes codificantes, assim, também existem regiões que têm seleção mais forte que outra. Por quê? Porque é proteína, né? Então você sabe que se tiver uma mutação lá na ponta da unidade tal da proteína, ela tem um efeito drástico no organismo e a seleção natural vai eliminar. E outras áreas da proteína são mais tolerantes à mutação. Então, mesmo dentro de um gene codificante, entre o início, o fim e tal, as diferentes subunidades tal das proteínas, você vai ter diferença de taxa evolutiva também, que vão impactar o processo mutacional. Tá? Assim, e essa ideia da divergência entre os pares de sequências. Finalmente, olha, você pode ter genes codificantes que são mais selecionados e menos selecionados, porque é a importância lá, a bioquímica deles. Tem gene que, se sofrer uma mutação, não causa muito efeito no organismo, mas tem genes que eles chamam de housekeeping genes, né? Aqueles genes da respiração, da fotossíntese, genes muito importantes do ponto de vista bioquímico para o metabolismo do organismo. Esses aí não podem sofrer quase mutação nenhuma, porque vai ter quase sempre seleção natural eliminando. Então também vai variar muito a taxa evolutiva e isso vai influenciar aquela ideia também da saturação ao longo do tempo. Reparem, gente, que por isso mesmo existiam genes de diferentes taxas evolutivas adequados para diferentes problemas filogenéticos, né? Então, eu estou tentando ver só a relação entre as espécies dentro do mesmo gênero. Então eu preciso de um gene com taxa evolutiva rápida, que consiga ter diferenças entre os meus genes, né? Entre as minhas espécies. Mas claro que esse gene aí, que separa as espécies, não é adequado para eu estudar as famílias de plantas, as ordens, e tentar fazer uma filogenia profunda dentro das angiospermas. Por quê? Porque ele vai saturar, né, bem antes. Bem antes ele já vai ter saturado completamente, porque a taxa evolutiva dele é rápido. Então, por exemplo, o gene que foi usado originalmente para fazer isso daí, as filogenias de angiosperma, é o gene RBCL. É um gene extremamente lento, né, extremamente conservado, porque ele é a enzima da fotossíntese, e, portanto, ele tinha uma taxa evolutiva baixa que servia para fazer essa filogenia profunda em termos de milhões e milhões, pelo menos 100 milhões de anos aí, que é a idade das angiospermas, né? E aí, claro, ele também não serve para você estudar as espécies nas pontas, porque lá nas extremidades da árvore, dentro das espécies, ele vai ser praticamente idêntico, porque ele não vai ter mutação nenhuma por causa da taxa evolutiva baixa. Finalmente, gente, tem a questão ainda, né? As regiões codificantes e não codificantes. Como as não codificantes têm muito menos seleção natural e uma taxa evolutiva muito rápida, elas também vão saturar muito mais rápido do que as regiões codificantes. Então, gente, isso aqui é uma pequena introdução que eu faço, mas para a gente entender como é que a gente vai lidar com essa questão do processo mutacional para estar depois se preocupando como é que a gente vai modelar isso, como é que a gente vai separar quantas taxas evolutivas, como é que a gente consegue estudar esse processo mutacional especialmente para conseguir trabalhar na questão da verossimilhança.